Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor, tudo bem com vocês? Vamos estudar um assunto maravilhoso hoje. Sua vida vai ser transformada, com certeza. Se já é transformada, vai ser com mais glória. Seu amor pelo Senhor vai aumentar. Deixa eu fazer agora aquelas perguntas. Você acredita na Trindade? Já estudou sobre a Trindade, irmãos? Eu acredito que muitos já tenham estudado e muitos já tenham a sua opinião. Vamos respeitar a opinião um dos outros? Às vezes nós podemos ter opiniões diferentes. Mas vamos deixar um pouco isso de lado. Abre o coração para a mensagem, escuta até o fim. E no fim, você vai ter um comentário sábio. Com certeza. Eu vou dar a minha opinião logo de início. Tá bom? Eu não acredito na Trindade, mas eu acredito no mistério que o Senhor revelou e que muitas pessoas no passado não puderam compreender por falta de se achegar às Escrituras e tiveram uma imagem distorcida do que seria uma grande revelação. Vou explicar melhor. Eu acredito no Pai e no Filho e acredito que tem o Espírito Santo. O Espírito é o próprio Pai e o próprio Filho. Eles são unidos através do próprio Espírito. Se nós fôssemos ao céu, eu acredito que nós não iríamos ver três pessoas. Um trono para o Pai, um trono para o Filho e um trono para o Espírito. Não iríamos ver um só trono com essas imagens. O Pai assentado ao trono e o Filho à destra do Pai e o Espírito em algum outro lugar. Não iríamos ver. Como nós iríamos ver? O Pai é invisível. Ele se revela através da imagem do Filho. E é Espírito. Entendeu? O Filho tem a imagem de um homem, porque Deus, que era invisível, e o Filho que sempre existiu no Pai, quis que o Filho passasse a existir visivelmente. Paulo fala em Colossenses 1, a partir do verso 15, que Cristo é a imagem do Deus invisível. Contradição? Não. O Filho é a imagem visível do Deus invisível. E os anjos, principados e potestades e todo aquele reino celestial, antes do tempo, poderia ver o Filho e saber que existe o Pai. Assim eu acredito. Mas, um dia, o Senhor nos convidou para fazer parte dessa sua grandeza. Todos os santos que haverão de ressuscitar farão parte do seu Espírito. E aí será o Pai, o Filho e a Igreja. E um só Espírito com o Senhor. Mas um é o Pai, o outro é o Filho e o outro é a Igreja. É assim que eu entendo a palavra do Senhor. O Pai enviou o Filho. Não foi o Filho que enviou o Pai. O Pai é o Pai e o Filho é o Filho. Não podemos chamar o Filho de Pai e nem o Pai de Filho. E o Filho é Deus, junto com o Pai. E pode ser adorado. Não só pode, como deve ser adorado. Se você não adora o Filho, você está em falta com o teu Criador. Como você não adoraria aquele que morreu por você? O único que pode ser adorado é Deus. Sim, é Elohim, no plural. O nosso Deus, Elohim, é o único Elohim. Não terás outros Elohim. Outros deuses não podem ser adorados. Mas o Pai e o Filho podem. Pode e deve ser adorado. Entendeu? O Filho, depois que ele estava ressuscitado, com toda a glória restituída, ele fala às 7 igrejas e promete para elas: aquele que vencer, eu vou escrever sobre ele o nome do meu Pai, o nome do meu Deus. Escreverei sobre ele a cidade do meu Deus. O Filho tem um Deus acima dele. Ele é Deus com o Pai, mas o Pai é superior. Pelo contrário, por que ele falaria isso estando ressurreto? Ele falou que tem um Deus.
E o apóstolo Paulo também dá testemunho disso. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outros pontos ele fala que Jesus é Deus, mas em outros pontos ele fala o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 11 ele fala que o Pai é o cabeça do Filho e o Filho o cabeça da Igreja. Em 1 Coríntios 15 ele fala que o próprio Filho, quando terminar sua obra no seu reino, entregará o reino para o Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Devemos nos submeter a toda a Escritura, não somente aos versos que nós achamos bons para a nossa linha. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês, irmãos, é uma coisa muito grande. Precisa ter paciência, precisa ter o coração aberto. Assista 1, 2 ou 3 vezes se for possível. Mas que você pode compreender esse estudo e ficar maravilhado ainda mais com o Senhor, você pode. É um presente do Senhor para a igreja. E eu escolhi aqui um texto para nós começarmos em Efésios. Efésios, a partir do verso 22. Dá trabalho explicar esses textos. Eu vou me esforçar o máximo que eu posso. Vocês também devem se esforçar. Então vamos lá. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como Cristo faz a igreja. Ele está colocando Cristo e a igreja como uma só carne, e ele vai explicar isso. Verso 30. Porque somos membros do seu corpo, e aqui está o foco, aqui nasce a luz. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão ambos uma só carne. Grande é esse mistério, e eu me refiro a respeito de Cristo e a igreja. É difícil de entender, irmãos. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo falou que o que ele estava escrevendo é um grande mistério, não é apenas um mistério, é um grande. E ele disse, eu não falo a respeito só de Adão e Eva, não falo a respeito só de marido e mulher. Eu me refiro a respeito de Cristo e a igreja. Qual é esse grande mistério? Um texto que estava lá em Gênesis. Eis porque o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. Quando Deus fez Adão, ele fez o homem, depois fez a mulher e disse, por isso o homem deve deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e se tornar ambos uma só carne. Deus deixou um grande mistério na sua própria obra. E em Mateus 5, o próprio Filho testemunha que o Pai disse isso. Agora, vamos fazer algumas perguntas. O apóstolo Paulo está colocando aqui Cristo figurado no marido, a igreja figurado na esposa. E catou um texto lá de Adão e Eva, que seria um marido e uma esposa. Pai e mãe de toda criatura. Eva, no hebraico, é vida, porque ela é mãe de todos os seres viventes. Isso que eu citei está escrito. E no hebraico, Eva significa vida. Não é mistério compreender que esse homem é Cristo e que essa mulher é a igreja. Porque ele mesmo falou, o apóstolo Paulo mesmo falou, eu me refiro a respeito de Cristo e a igreja. O homem é Cristo, a mulher é a igreja. Qual seria o grande mistério então? E compreender
quem é o pai e a mãe. Não só em compreender, mas entender todo o processo da revelação do Senhor. Esse é o grande mistério. Deus fez Adão, depois fez Eva e deu a lei para eles. Por isso o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher e se tornarem ambos uma só carne. Irmãos, é muita revelação. Quem era o pai e a mãe de Adão e Eva? Quem? Era Deus. Pai e mãe. Eles não tinham um pai e a mãe. Eles eram o próprio pai e a própria mãe de toda a criação. Os filhos deles iriam obedecer esse mandamento. Deixa pai e deixa mãe, sai da casa do pai e da casa da mãe, se une com a sua esposa, e eles, embora sejam duas carnes, para Deus é só uma. Na união é só uma. Entendeu? Então Deus é o pai e a mãe de Adão e Eva. Agora, eu separei aqui alguns textos, né? Antes, eu quero mostrar para vocês a nossa visão de Deus. Nós entendemos Deus somente como nosso pai. Muitas vezes não vemos o nosso pai, que é Deus, como nossa mãe, embora a Escritura mostre isso em vários textos. A minha experiência, antes de conhecer tudo isso, eu vou falar para vocês de maneira resumida. Eu sempre me senti rejeitado, irmãos. Sempre. Eu tinha muita briga com a minha mãe. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais. O Senhor uniu a gente. E eu amo minha mãe, ela me ama. Mas nem sempre foi assim. E eu me sentia muito rejeitado. E eu não tinha pai. Eu era filho adotivo e eu não me sentia amado pela minha mãe nem pelo meu pai. Eu me sentia rejeitado. E um dia eu entrei na igreja, ainda que eu fale igreja, pensando em templos, na época foi como o Senhor me chamou e é como o Senhor chama muitos ainda hoje. O Senhor chama muitas pessoas assim ainda hoje. Conheço toda a decadência da igreja, sei o que é igreja, o que é templo de pedra, o que é santuário do Senhor, mas eu estou mostrando como o Senhor ainda chama pessoas. E quando eu estava na igreja, eu lembro que o pastor leu um salmo e através daquele salmo eu senti a presença do Senhor. Ainda que sem entender muita coisa, e nem imaginava que Deus ia me revelar tanto sobre ele. Queria até usar minha vida para revelar eles para outras pessoas. E eu vou mostrar para vocês qual foi o salmo que foi lido, aonde começou a surgir o meu amor para com Deus. Era só um início. Salmo 27, a partir do verso 4. Olha que coisa maravilhosa. E foi lido assim naquele dia. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E a casa do Senhor até então era aquele lugar, não por causa dos irmãos que estavam reunidos, mas por causa da igreja, que é a chamada de casa do Senhor. E o templo era onde nós nos reunimos. Então, eu queria estar lá para sempre, né? Teremos que estar lá reunidos, é assim que foi ensinado. Verso 5. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Eu não estava entendendo nada disso. Mas o Senhor tem um jeito de falar com você de uma maneira que você entenda o que é dado para você entender no momento. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Agora eu sei qual tabernáculo que é esse. Somos nós e nós estaremos no tabernáculo do Senhor, no templo do Senhor no milênio, oferecendo sacrifícios a Ele, não com cordeiros,
mas o sacrifício dos nossos lábios, levantar das nossas mãos como sacrifício da tarde, a nossa oração como incenso puro, já fazemos isso hoje, mas faremos isso de uma maneira mais plena no milênio. Estaremos com os corpos transformados. Verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e me responde. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, a tua presença. Vou ler de novo. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. O salmista está dizendo, passa isso no meu coração. Eu sinto o Senhor falar comigo. Busca a minha presença. E o salmista diz, vou buscar a tua presença. E então, muitas pessoas escutam isso ainda aqui nas igrejas, nos templos, e buscam a presença de Deus lá e não conseguem buscar o Senhor fora daquele lugar. É um tempo. Elas vão entender. Muitas delas vão se desanimar, vão ver todas as confusões que tem dentro das igrejas, vão ver adultérios lá dentro, fornicações, vão ver pessoas roubando o dinheiro, roubando o Senhor, ensinando a palavra errada. Vão sair de lá, vão para outro lugar, até que elas vão entender, se elas continuarem com o Senhor, elas vão entender a vontade do Senhor. Sempre as igrejas foram atacadas. Não estou dizendo que é culpa só do pastor, não estou dizendo que é culpa só dos membros, eu estou dizendo que isso acontece. A igreja de Coríntios cria em Jesus, mas muitos dentre eles lá estavam pregando que Cristo não ressuscitou. Cria no Messias, mas não cria na ressurreição. E aí? Quer coisa pior que isso? Então as igrejas sempre serão atacadas, seja no templo de pedra ou seja nas casas de pedra. Então, isso estava sendo ministrado no meu coração. E aqui no verso 9 diz, não me esconda, Senhor, a tua face, não me rejeites com a ira do teu servo, não me rejeites com a ira do teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, não me desampares, ó Deus, a minha salvação. E aqui está o texto que foi ministrado no meu coração e que deve ser ministrado no coração de muitos. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Isso falou ao meu coração, porque eu me sentia rejeitado. E muitas pessoas se sentem rejeitadas, não sentem o amor do pai e da mãe. Mas Deus disse, ainda que o teu pai e tua mãe te rejeite, eu vou te acolher. Eu serei o teu pai e tua mãe. Entendemos isso de maneira espiritual, mas eu quero mostrar para vocês a razão disso. E pode ver que o assunto do pai e da mãe está relacionado com o texto de Efésios que nós lemos. É apenas um dos textos que nós vamos usar. Então, eu me apeguei ao Senhor. Eu entendi que Ele era meu pai e minha mãe. Naquele dia, o Espírito falou comigo. Mas eu não sabia que Ele seria também a minha mãe. Eu não tinha condições de compreender isso e ninguém me ensinava sobre isso também. O Senhor me ensinou isso, através da Escritura. E depois eu iria estar estudando a palavra do Senhor, iria ter as peças do quebra-cabeça, o Senhor iria estar me dando as peças do quebra-cabeça, eu iria ter Efésios, iria ter esses textos aqui que nós vamos ler, os profetas, iria estar lendo, iria estar fazendo a minha parte. E um dia trabalhando na fábrica, estava muito quente esse dia, eu não me esqueço. E de repente, meditando na palavra do Senhor, o Espírito veio e juntou todas as peças do quebra-cabeça. E quando eu entendi isso, irmãos, eu chorei muito. Não tinha como esconder o meu rosto. Para todo lugar que eu olhava, tentando esconder o meu rosto, eu estava chorando. E a linha não podia parar. Todos que me viram não puderam compreender. Mas Deus falou comigo aquele dia profundamente. E me revelou tudo isso. E aí Ele veio me acrescentando. Para que eu pudesse ensinar isso para a igreja. Porque isso é muito grande. Entendeu a minha experiência com o pai e a mãe? É a experiência de muitos. Então eu li aqui o Salmo 27. E aí eu queria explicar. O Espírito do Senhor, sabe quando o sol, ele manda a sua luz na terra e a luz do sol bate nos homens?
traz vida para os homens, traz vida para toda a plantação, dá forma à terra, traz luz e traz vida para o homem, traz vitamina D. Sem o sol, o homem não tem vida. Assim eu creio que é com o Senhor. O Senhor é como se fosse o sol, só que nós não podemos ter contato com o sol. Morreríamos, mas vem aquela luz do sol e bate em nós, nosso corpo, trazendo vida. Assim é o Senhor, o Pai e o Filho, figurado no sol, e aí vem o Espírito. A mesma camada de luz que está batendo em nós de maneira mais fraca, veio da pessoa mais forte. Mas veio numa intensidade em que não mate o homem, não queima o homem. Entendeu? Um dia, quando nós tivermos os nossos corpos glorificados, poderemos até olhar a face dele. Em Apocalipse 22 diz que os seus servos olharão a sua face. No Salmo 115 diz: quem subirá ao santo monte e contemplará a sua face? Moisés quis contemplar a face do Senhor e não podia. Nenhum homem poderia ver a face do Senhor e continuar vivo, mas com o corpo glorificado poderemos ver a face do Senhor. Entendeu? E aí faremos parte do próprio Senhor. E de fato, o Senhor diz que os seus justos brilharão como o sol. É assim que eu entendo quando o Pai e o Filho enviam o seu Espírito para nós. E aí então, irmãos, eu li aqui Efésios, capítulo 5, do verso 22 ao 32, e falei de um grande mistério. E já expliquei que o apóstolo Paulo olhou para esse grande mistério e disse que é um grande mistério. E se ele disse que é grande, é porque é grande e é transformador. E queria que a igreja entendesse. Escreveu isso no capítulo 5. E aí essa ideia de pai e de mãe e de se unir ao Senhor, que o Senhor deixou pai e mãe e se fez uma só carne com a sua esposa, essa ideia ela está fragmentada nas suas cartas. Tem pontos em que ele deixa fluir essa ideia. Em Efésios ele escreveu de uma maneira que se nós fizéssemos pergunta nós poderíamos compreender. É só a gente ir buscar. Então separei aqui, por exemplo, vamos nos textos. Romanos 5, verso 14. São textos rápidos. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então Adão era uma figura de Cristo. Viu? Se Adão era uma figura de Cristo e ele tinha uma esposa que era Eva, quem que era a figura de Eva? Uma 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Ele está colocando aqui Eva como figura da igreja. Adão, figura do marido, Eva, figura da igreja. E ele até temia que, assim como a serpente enganou Eva, a serpente estaria enganando os coríntios. Temia que poderia acontecer isso. Entendeu? Então, nesses dois textos, o apóstolo Paulo confirma a ideia de que Cristo estava figurado no marido, Eva na igreja, e lá em Efésios ele pega o texto lá de Gênesis, aplica na igreja e diz que é grande o mistério. Irmãos, não seria mistério nós entendemos que o filho é o homem e a mulher que se uniria com esse homem é a igreja. O filho deixou pai e mãe, se uniu à sua mulher e se tornaram ambos uma só carne. Ele fala grande esse mistério e eu estou falando a respeito de Cristo da igreja. O mistério estaria em nós entendemos quem que é o pai e a mãe. Esse homem é Cristo e o homem deixou pai e mãe. Quando que Cristo deixou pai e mãe? Quem que é o pai e mãe do filho? Esse
seria parte do mistério também. E por que que o filho teve que se unir à sua esposa para se tornar uma só carne? Por que que isso teve que ser dessa maneira? Entendeu? Posso resumir para vocês já. O pai e a mãe é Deus. Nós conhecemos a Deus somente como nosso pai e não conhecemos como nossa mãe. E o Senhor quer que nós conheçamos também o amor de Deus como um amor de mãe. Porque é diferente. Amor de pai é um amor. Amor de mãe tem um tom diferente. Assim como o amor de pai para filho e amor de filho, de pais para filho e amor de filho para os pais. É diferente. O amor que os pais têm para o filho e o amor que os filhos têm para os pais. Amor de irmão para irmão é diferente de amor de pai para filho. E amor de marido e mulher é diferente de amor de irmão para irmão e amor de pai para filhos. Entendeu? Esses são os amores que o Senhor revelou para o homem e quis que o homem compreendesse. Ele se colocou como figura de pai, como figura de mãe, como figura de irmão. Ele nos chama de irmão. O nosso marido, que nos chama de marido, também nos chama de irmão. O nosso pai nos chama de filho. Então, podemos compreender o amor de Deus através de todos os pontos. Você gostaria de chegar em casa e pegar a sua mulher te traindo? Talvez o homem não suportaria isso. É um sofrimento profundo. E quando Deus quer revelar esse sofrimento para os seus servos, por isso que ele se casou, por isso que ele revelou toda essa ideia e se casou com o povo no Monte Sinai. Depois, quando o povo começou a adorar outros deuses, ele, ao invés de denunciar assim, somente assim, vocês tiveram outros deuses, estão oferecendo incenso, o meu incenso estão oferecendo para outros deuses. O meu linho fino, o meu azeite, vocês estão entregando para outros deuses. Deus de fato fala isso, porque tem que mostrar que Deus está vendo o que eles estão fazendo. Só que não dói tanto no coração do povo. Mas quando Deus usa essa linguagem, vocês abriram as suas pernas para os seus vizinhos de membros grandes, deixaram que eles apalpassem os seus peitos. Aí sim nós podemos ver a dor do coração do Senhor. Porque se você fosse marido e visse a sua mulher fazendo isso com outro homem, você talvez mataria ela. E nem matando ela e o traidor, você não voltaria a ser feliz. E Deus revela o seu coração assim. Se você é pai, quando o seu filho te desobedece, você vai sentir essa dor. Você é pai e dá uma ordem para o seu filho desobedece. Desobedece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, você fica magoado. Assim, quando você desobedecer a Deus, você pode entender como que Deus fica magoado. Entendeu? Deus revelou esses amores. Todos os pontos de vista. Um amor de uma mãe. Sabe? Você que é mãe, você vê que você cuida do seu filho de uma maneira diferente que o pai não cuida. É mais paciente. Isso eu estou falando de uma maneira humana. O pai e a mãe, para Deus, são uma só carne. Isso se as pessoas são cristãs, espirituais, ao ponto de entender que, embora sejam duas carnes, na criação do Senhor, Ele fez um projeto para que, na união de marido e mulher, se tornasse uma só carne, embora sejam duas. Então, mesmo assim, o pai repreende o filho de uma maneira e a mãe, ela consola o filho. Ela chora, ela tem mais paciência. Entendeu? Assim é o amor do nosso Deus, que se revela para nós com amor de pai e amor de mãe. O diabo veio também e começou a misturar as coisas. Ele revelou tipo de amores que não são amores e tipo de relacionamentos que não provém de Deus. Amor de homem para homem e amor de mulher para mulher é abominável. Mas o diabo misturou isso para que muitos não entendessem o amor do Senhor. E aí, irmãos, separei aqui também alguns textos para nós
construímos essa ideia, nós vamos chegar lá no entendimento que eu quero mostrar para vocês. Essa mensagem é uma mensagem muito difícil de ser explicada e ela abre portas para vários caminhos de explicações. Então, para não ficar uma coisa só robótica, lendo, eu vou tentando explicar e encaixando isso na mente dos irmãos. Vamos ler Romanos 6, verso 6. São textos que provam que o apóstolo Paulo tinha mesmo a ideia de que Cristo era o cabeça e a igreja era o corpo. E que quando o Senhor morreu, a igreja também morreu com o Senhor. E quando o Pai ressuscitou o Filho, não ressuscitou somente uma cabeça, ressuscitou também o corpo do Filho. Ele escreveu isso e nós acreditamos. E repetimos isso. E fazemos bem acreditar e repetir. Mas faríamos melhor se nós repetíssemos isso e explicássemos. Como que essas coisas se sucederam? Como que o apóstolo Paulo compreendeu isso? De onde que ele tirou essas coisas? O porquê que o Senhor quis revelar dessa maneira? E por que ele quis deixar escondido? Aí muda tudo, irmãos. Romanos 6, verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O apóstolo Paulo fala que foi crucificado com ele. Para nós sermos crucificados junto com o Senhor, teríamos que estar na mesma carne dele. Eu nem estava nascido e a palavra está me mostrando que eu estava sendo crucificado com o Senhor antes de eu nascer. Como é que eu vou compreender isso? Acredito pela fé. Faz bem. Acredito pela fé e entendo e quero explicar para os meus irmãos. Faço o melhor. Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Para morrer por meio do corpo de Cristo, quem morre por meio do corpo dele é porque foi crucificado com ele. E quem foi crucificado com ele era uma só carne com ele. Ah, ele é o homem que deixou pai e mãe, se uniu à sua mulher para se tornar uma só carne. O apóstolo Paulo viu a cruz. Grande é esse mistério. E viu o pai e a mãe. Ele falou, nossa, e eu me refiro a respeito de Cristo, a igreja. Agora, eu entendo porque Deus fez Adão da maneira que fez e fez Eva da maneira que fez. O nosso Deus é muito sábio. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Abre aspas no vídeo. Faz parte do assunto. Mas vocês vão pesquisar isso. A palavra Elohim, no hebraico, é Deus no plural. O hebraico é revelador demais. Não existe nenhuma outra língua como o hebraico. A palavra pai é Abba. A palavra espírito é Ruach. Agora, olha só que interessante. A palavra Elohim é Deus no plural. E está no plural masculino, não no feminino. A palavra Abba é pai e está no singular masculino. A palavra Ruach é espírito e está no singular feminino. Por que que o espírito tem que estar sendo revelado, a palavra tem que estar no singular feminino? Por que que pai tem que estar no singular masculino? Por que que Deus tem que estar no plural masculino? Isso faz parte do mistério. Não foi por acaso. Deus é espírito. Vou repetir. Elohim no plural é Ruach no singular masculino, feminino. E nosso Deus é Pai, Abba no singular masculino. Tá vendo que existe uma família aí? E Deus quer que nós façamos parte dessa família. Não existe três deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Existe o Pai, Abba. O Espírito, Ruach, singular masculino, singular feminino. E a igreja que fará parte do Espírito.
aí sim, 3. Mas o nosso Deus é Pai e Filho. Está nos chamando para fazermos parte do seu Espírito. Aí nós estamos se aproximando do mistério. Deus não é homem e nem mulher. A igreja é constituída de crianças, jovens, pessoas adultas, pessoas anciãs, homens e mulheres. Todas essas categorias que eu falei, essas classes, crianças, jovens, adultos e anciãos, todas essas pessoas, homens e mulheres. Eu, com barba, chamada de esposa do Cordeiro. Isso é loucura para o mundo, mas eu sei porque eu sou chamado de esposa. Uma mulher sendo chamada de esposa do Cordeiro, tudo bem, uma mulher. Mas homem? Como que se compreende esse assunto? De maneira espiritual. Existe um fundamento, existe uma razão, nós vamos compreender ela, mas se compreende espiritual. Assim é o assunto do pai e da mãe. Porque Deus não é homem nem mulher, mas Ele se revelou uma família. Ele criou uma família para se revelar assim. Nosso Deus é incrível, profundo. A ideia está sendo construída ainda. Efésios 2. Nós começamos por Efésios 5, vamos em Efésios 2. Porque Efésios 2 vai ser uma ponte para nós irmos para os profetas e olharmos as fundamentações dessas palavras de Paulo. E aí nós não vamos mais repetir somente por repetir e crer somente por fé. Vamos crer por fé, com entendimento e repetir algo que nós entendemos. E aí a luz, que era 8 da manhã, passa para 10, 11 horas, até chegar dia pleno. Efésios 2, versos 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos ressuscitou não fora dele, junto com Ele. Para ressuscitar com Ele, só é possível ressuscitar com Ele quem morreu com Ele. Só é possível morrer com Ele se você foi crucificado com Ele. Só é possível ser crucificado com Ele se você fazia parte da carne dele. Se você faz parte da carne dele, então você é crucificado com ele. Se foi crucificado com ele, então aquele corpo crucificado ressuscita. Mas o velho homem foi enterrado. E aí o Pai ressuscita o corpo. E se você ressuscitou com ele, está nos lugares celestiais com o Pai. Entendeu porque o homem tinha que deixar pai e mãe e se unir à sua mulher para se tornar uma só carne? Aí está sendo construído o mistério. Que tremendo isso! Porque o Filho, irmãos, antes de se fazer carne, ele era um com o Pai, Espírito. Aí ele deixou Deus, Elohim, Ruach. Na revelação, deixou pai e mãe. E agora se fez carne, participante de corpo, de sangue, participante assim como nós, a mesma carne. Não é tremendo isso? Para que pudesse fazer o seu sacrifício literal e, através do seu sacrifício literal, fazer grandes revelações para nós. Grande. E aqui em Efésios 2, é interessante que ele está falando tanta coisa. Você já conhece tudo que eu venho falando aqui em Efésios 2, sobre Efraim e Judá, as duas casas de Israel. Mas dentro dessas revelações ainda está embutido essa que eu estou falando. Por isso que quando chega em Efésios 5, ele fala que o homem deixou pai e mãe, se uniu à sua mulher para se tornar ambos uma só carne. Grande é esse mistério. O apóstolo Paulo não escreve o capítulo 5 sem antes escrever o 2. Porque no 2 ele diz que nós ressuscitamos com ele. Para ressuscitar com ele, tem que ter sido morto com ele. Para ter sido morto, tem que ter sido crucificado. Para ter sido crucificado, tem que se fazer uma carne com ele. Ele fez isso por nós. Entendeu? Por isso que ele fala o que ele falou em Efésios 5.
E nós podemos compreender esses mistérios porque em Efésios 3 vem a prova. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, a respeito de vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme pouco eu escrevi resumidamente. O que ele está falando lá das duas casas de Israel, de Efraim e Judá, e de nós que ressuscitamos com Cristo, baseado em tudo que eu acabei de falar, carne, crucificação, morte e ressurreição, faz parte de um mistério. E o apóstolo Paulo fala que escreveu isso resumidamente. E no verso 4 ele fala, pelo que quando ledes, quando vocês lerem o que eu estou escrevendo, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Aqui, até o capítulo 2, é um mistério. No capítulo 5, o que é um mistério vira um grande mistério, porque ele aumenta a camada de revelação. Só um homem pleno do Espírito Santo pode fazer o que fez nessa carta. E tudo isso que eu estou falando não foi somente o que ele escreveu aqui nessa carta. É a mais reveladora dele. Depende de outras cartas, tem revelações que tem em outras cartas e não tem aqui, mas essa é a mais reveladora. E tudo isso que ele escreveu, nós podemos compreender. O que acontece é que o apóstolo Paulo esperava que nós, quando lêssemos a carta dele, pudéssemos nos lembrar dos textos dos profetas. Mas a igreja não lê os profetas. E quando lê, às vezes não lembra, porque não está lendo como deveria ler. Tem muitas distrações. Mas quando você lê, você iria estar lendo os profetas, iria falar, meu Deus, foi daqui que o apóstolo Paulo tirou o texto? Então é isso que ele quer dizer. Por isso que ele escreveu resumidamente. Porque o Espírito Santo quis que nós estudássemos e recebêssemos essa porção do mistério que estava na mente dele. O Espírito Santo não permitiu que ele escrevesse capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, explicando todo o conteúdo do mistério. Quem irá escrever os capítulos que não estão escritos somos nós, a igreja. Eu escrevendo isso no coração de vocês e vocês escrevendo isso no coração dos irmãos. Pelo que quando ledes, podeis compreender como eu tive a compreensão desse mistério. Que mistério, Paulo? Aqui eu escrevi há pouco. Nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Então morremos com Ele. Sim, Romanos ele fala isso. Então fomos crucificados com Ele? Sim, em Gálatas 2. Eu não anotei aqui, mas ele fala. Para ser crucificado com Ele tem que ser uma só carne. Sim, Efésios 5, o grande mistério. Entendeu a forma que isso está tomando? Ok, então Efésios 2 é a ponte para nós irmos para os profetas. Porque ele diz que quando nós lêssemos, nós poderíamos compreender. Escreveu de maneira resumida. Então vamos ver como ele compreendeu isso. Como é que ele compreendeu que Cristo é o cabeça, que a igreja é o corpo e essa sequência de eventos. Vamos para Oséias 1. Pedro tinha razão, irmãos. Em 2 Pedro, ele fala assim, amados, essa é a segunda carta que eu escrevo para vocês. Em ambas, eu quero despertar o coração de vocês e relembrar vocês as palavras dos profetas, que é luz que ilumina em lugar escuro. Sabe o que Pedro está falando? Embora eu esteja escrevendo as minhas cartas, que tem luz nela também, e no capítulo 3 ele fala da sabedoria com a qual Paulo escreveu, a luz está nos profetas. Paulo concordaria com Pedro. Pedro testemunhou, Paulo escreveu com uma grande sabedoria. Muitos torcem o que ele escreveu, mas que grande sabedoria que ele escreveu, eu compreendi, mas a luz está nos profetas, porque Pedro entendeu que Paulo compreendeu pelos profetas. A luz não está nas próprias cartas dos apóstolos, embora elas sejam luz. Acontece que a luz que é emitida pela carta dos apóstolos, ela está vindo de uma fonte dos profetas. Sem os profetas,
não temos luz. Sabe por quê? Não podemos compreender o que os apóstolos escreveram. Podemos compreender muitas coisas, mas de maneira limitada e até ir para caminhos que Deus reprovaria. Porque não anexamos as coisas. E olha a luz surgindo aqui nas palavras dos profetas. Oséias 1. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Apareceu a cabeça. E subirão da terra, porque grande é o dia que Deus semeia. Deixando de lado o dia que Deus semeia e os filhos de Judá e os filhos de Israel, sabemos que é o corpo de Cristo, não há pessoas fora desse pacote, não existe outro corpo, outro membro, a não ser os filhos de Judá e os filhos de Israel, esses constituem o corpo. Sabendo isso, podemos compreender que aqui já tem uma cabeça, e se tem a cabeça, tem o corpo. Então esse texto ajuda a construir a ideia. Em Oséias 6, o Espírito Santo revela que esse povo, os filhos de Judá e os filhos de Israel, iriam compreender e iriam no futuro estar anunciando os mistérios do Senhor com grande entendimento. Oséias 6, verso 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. O que tem em Efésios 2? Quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Nos dará a vida, depois de 2 dias. E nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Entendeu porque o apóstolo Paulo disse que nós podemos compreender como ele compreendeu o mistério? Porque ele esperava que nós fôssemos ler Oséias. E ao ler Oséias, nós iríamos compreender quem são as 2 casas de Israel e que fazemos parte da casa de Israel e iríamos ser unidos com a casa de Judá, formando o corpo daquele cabeça. Irmãos, o Senhor escolhe pessoas humildes e simples para revelar esses mistérios. Se você está compreendendo isso, é porque Ele te escolheu. Se outras pessoas não estão compreendendo isso, não foi porque o Senhor não escolheu ou porque Ele não quis dar. Ele quis dar, mas a pessoa prefere dar ouvido a livros e a ouvido a mandamentos de homens. Então o Senhor, como castigo, oculta essas coisas delas e revela para você, humilde, fora da mídia. E pode te fazer um grande ensinador, ministro da palavra do Senhor, para que outras pessoas fiquem maravilhadas com o poder das Escrituras. Você está compreendendo tudo que eu estou falando aqui, né? O Espírito Santo está ministrando o resto que eu não estou podendo ministrar. Porque é muita coisa maravilhosa da parte do Senhor. Ok? Temos aqui um cabeça, temos aqui um corpo e eles sobem da terra. Sabe por quê? Porque foram plantados. Então sobe da terra. Em João 12, ali tinha gregos querendo ver o Senhor. Senhor, os gregos estão querendo te ver. Era a festa da Páscoa. Aí Jesus responde para os discípulos: não posso ver eles agora não. Não posso porque eu fui enviado somente para vocês. Ele não responde isso. Olha a resposta que ele dá. Em verdade vos digo que se um grão de trigo ficar sozinho e não cair na terra, fica ele só. Mas se ele cair na terra e morrer, produz muitos frutos. Essa foi a resposta. O Senhor iria cair na terra, morrer e produzir muitos frutos, porque o Pai iria plantar o Filho e através do Filho iria estar o corpo. E no corpo do Filho iria estar a casa de Israel, surgindo e subindo da terra, para se cumprir Oséias 1, verso 11. E subirão da terra o cabeça, Judá e Israel. Porque grande é esse dia que Deus semeia. É como o Senhor Jesus estivesse dizendo para nós hoje. Filipe não entendeu isso. Nem os gregos iriam entender. Mas quando eu morrer e ressuscitar e for levantado da terra, eles vão me ver. Essa foi a resposta. Agendada para o nosso tempo. Na verdade, começou no tempo do apóstolo Paulo, né? A ser revelado. Então, Oséias 1, Oséias 6. Compreendeu? Faz parte do mistério de Efésios. Agora, Isaías 54.
Perdoa, irmãos, esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas vai valer a pena.